E antes, né, do coronavírus, a gente teve um caso muito interessante que eu utilizei esse raciocínio do nervo olfatório e das meninges e que auxiliou muito a equipe e o paciente. Então, a paciente, né? Foi uma paciente. Então, são 9 horas e 7 minutos. Para quem está dormindo ainda, que verá essa gravação depois, seja bem-vindo à nossa live de nervos cranianos, que eu resolvi fazer por aqui porque foram 50 inscrições e eu não ia conseguir fazer através do aplicativo, porque era de 10 em 10, eu acho que era o máximo. E isso ia demorar muito tempo e eu estou muito esperançosa de que tudo isso vai acabar rápido, que o Brasil vai dar uma excelente virada, a gente vai conseguir virar muito bem. Então acho que não vai dar muito tempo para fazer pelo aplicativo, tá? Então vamos lá. Agora eu vou direcionar a tela, eu coloquei um projetor e eu vou direcionar a tela para lá. Tá? Então vocês não vão me ver diretamente, a não ser que eu não me aguente ficar aqui sentada e fique ali em pé do lado da projeção, tá certo? Então, bom dia, vamos começar. Todo mundo enxergando bem aí? Dá um ok. Quem já está aí, dá um ok, se tiver boa projeção, se estiver enxergando tudo completo. Bom dia, Maurício! Seja bem-vindo! Ok. Todo mundo vendo bem? Então vamos lá. Gente, quando a gente fala de nervos cranianos, muita gente lembra exatamente ou tem uma memória muito parecida com a que eu tinha durante a faculdade, né? Eu vi lá neuroanatomia, eu vi anatomia, eu vi neurologia e vi tudo isso de uma forma muito distante da nossa realidade. E aí, o que acontece? Quando a gente vem falar de nervos cranianos, uma das caras mais assustadoras que eu já vi na minha vida dos meus alunos foi exatamente essa, né? Tipo, Sibeli, vou falar de nervos cranianos, vou imaginar nervos cranianos, mas eu não vou conseguir correlacionar isso ao meu dia a dia, tá? E isso, gente, é uma utopia. Não é bem assim. Não é simplesmente ver a localização, saber que ela existe sem correlacionar. Uma das coisas que a osteopatia mais me trouxe foi exatamente essa visualização, esse contexto dessa correlação com o que eu vejo na literatura e com o que eu vejo no meu dia a dia. Então, muitos dos alunos que estão online já foram meus alunos ou tiveram contato com a osteopatia e vão lembrar de algo que nós falamos muito, que é o corpo em sua conexão, né? Nós falamos que o corpo ele está completamente conectado e eu vou trazer para vocês uma das primeiras referências da qual eu faço uma grande correlação a nervos cranianos, a ossos do crânio, a vísceras também, que é a relação de meninges. Então, para você que ainda não tem essa correlação da meninge, né, eu vou apresentar nesse momento. Então, nós temos a correlação de membranas. Eu vou botar um pouquinho mais para cá para ficar ali do lado. Nós temos a correlação de membranas e que isso me chama muito a atenção. Uma das primeiras correlações que nós vamos fazer nesse primeiro ponto, a começar a raciocinar nesse sistema olfatório completamente diferente, acredito, das formas que vocês já tenham visto até esse momento, porque o meu objetivo não é falar apenas da localização
da condução, de como acontece e sim trazer para a prática clínica de vocês, para que vocês possam utilizar isso durante o seu dia a dia e fazer um diagnóstico e fazer um raciocínio clínico. Então, para você que ainda não tem osteopatia, que não tem nenhum objetivo, fique tranquilo que eu vou trazer da forma mais simples para que você possa entender o que seria, por exemplo, a tal falada cadeia lesional, que seria ligar pontos, fazer setas, fazer conexões com que a gente possa estar vindo a trazer do nosso paciente. Então eu tenho a famosa dura mater, a camada mais externa das 3 membranas, que nós estudamos muito na osteopatia, é chamada de meninge, né, que envolve o cérebro, a medula espinhal. É um tecido conjuntivo forte, que se funde aos aspectos internos do crânio. Então, se eu estou falando de tecido conjuntivo, eu estou falando de uma conexão, eu estou falando de algo que está conectado em todo o seu corpo. Ou seja, quando nós falamos de cadeia lesional, nós pensamos de forma abrangente. Mas eu vou trazer algo específico da dura mater, né, de um trajeto, de uma área, saindo do sacro e indo até o crânio. Então eu tenho um canal dural de conexão que vai até o crânio e que eu sempre digo em minha aula: tudo que acontece embaixo se refletirá em cima e vice-versa. Então eu tenho toda a relação de sacro fixando em C2, dando continuidade até o crânio. Logo dessa forma, eu já começo a pensar de que se toda essa estrutura está conectada, eu preciso liberar toda essa estrutura. E aí, portanto, é que independente de qual curso eu venha a dar, de que área eu venho fazer, eu sempre falo dessas conexões de plataformas horizontais e vertical. Assim sendo, se eu tenho um paciente que tem frequentemente uma disfunção de sacro, uma tensão muito grande, isso já é um ponto para que eu esteja alerta e para que eu venha fazer toda uma correlação de aspecto interno do crânio. Então, dentro da abobada craniana, a dura mater, que é generosa e firmemente ligada através do periósteo dos ossos da abobada craniana. Então, eu tenho uma conexão. E essa conexão não é apenas interna da abobada craniana, é também do seu raciocínio. E eu quero que você venha a trazer essa correlação do sacro até o crânio. Tudo bem? Fazendo uma correlação. E aí eu tenho o que essa dura mater, o que essa meninge, ela vai estar correlacionada, gente, com o sistema nervoso autônomo, neuroendócrino, neuromúsculo esquelético, de toda uma repercussão. E aqui o nosso objetivo vai ser fazer essa correlação de membranas com o nervo olfatório. O que essa alteração de tensão de membranas pode desencadear ou favorecer uma alteração do nervo olfatório e que correlação clínica eu posso fazer. Tudo bem? Então agora eu venho para a estrutura realmente do nervo olfatório. O que eu tenho? Só para a gente recapitular. Eu tenho um nervo periférico, que é um trato fibroso do cérebro que entra na superfície inferior do lobo frontal. O par de nervos olfatórios surge de receptores sensoriais localizados na mucosa das cavidades nasais superiores. Para tudo, que quem é meu aluno sabe que eu não quero que você vá gravando por onde a criatura passa e se entendendo essas correlações. Então, eu digo sempre que a estrutura, ela te convida a um raciocínio clínico. Vamos lá. Então, ela passa, que entra na superfície inferior do lobo frontal. Muito bem.
Então, se eu tenho um paciente que teve uma queda, que teve um trauma, que teve um acidente, que teve qualquer alteração de impacto na área do lobo frontal, opa, eu já tenho que estar ligado que isso pode desencadear futuramente ou no momento alguma alteração para o meu paciente. Tudo bem? E mais do que isso, eu tenho que fazer as correlações com todo o trajeto e áreas que ele vai estar passando. Vamos lá, voltando ainda para a definição. Há cerca de 20 fibras não mielinizadas em cada lado que passam desses receptores sensoriais através de minúsculos forames da placa cribiforme do osso etmoide. Vamos lá fazer outra correlação. Então eu falei do osso frontal, que qualquer alteração, que qualquer impacto, eu gosto de falar que o frontal é como se fosse o capô do carro. Então ele está ali na sua frente, ele está lhe protegendo de qualquer impacto. E ele tem essa definição, né, esse volume, essa composição, vamos falar assim, exatamente com esse objetivo, de nos proteger. Então, quando eu falo que essas 20 fibras não mielinizadas passam através de minúsculos forames da placa cribiforme do osso etmoide, eu não posso deixar de falar, e que eu vou mostrar daqui a pouco para quem não lembra, onde está o osso etmoide e por que ele é tão importante na correlação do nervo olfatório e qual as cadeias lesionais que podem ser feitas através de um simples olhar mais direcionado para o nervo olfatório e boca. Vou colocar só aqui o tema da aula. Ok? Tem muita gente entrando aí. Tentando fixar o tema da... Tentando fixar aqui. Aqui. Ok. Tudo bem? Então, as placas cribiformes encaixam no entalhe do osso etmoidal, do osso frontal, entre as duas órbitas. Fibras associadas conectam essas áreas com o tegumento, a ponte, o tálamo, que estão presentes e permitem conexões reflexas entre o sistema olfatório, o núcleo do trigêmeo, glossofaríngeo, vago e hipoglosso. Eu trouxe, inclusive, algo que a gente possa ver. Essas imagens foram retiradas do livro A Lenda do Dura Mater, tá? Onde mostram esses receptores olfatórios, o trato do bulbo olfatório, como vocês podem ver aqui em cima, tá? O trato do bulbo olfatório, os nervos olfatórios e aqui a placa, cadê meu dedinho? A placa cribiforme do osso etmoide. Então, olha só que interessante, a gente vai ver como é que acontece essa condução de odor, como é que é essa percepção do odor, por que o odor está tão ligado a sentimento, a emoções, né? O que isso pode estar correlacionado, inclusive, com outros fatores primordiais do ser humano. Então, aqui eu trouxe um esquema, o esquema está meio escuro aqui, tá? Que é falando o seguinte, aqui à direita, eu vou me levantar para que vocês possam ver. Essa é uma representação esquemática do sistema olfatório, como que acontece essa correlação. Receptores olfatórios do nariz, tá? Então eu tenho essa recepção, essas fibras nervosas não mielinizadas vão para o bulbo olfatório, que chegam ao trato olfatório, fibras nervosas mielinizadas, e aqui eu tenho duas vias. Uma sobe para o giro subcaloso, área piriforme do cérebro, depois eu vou falar sobre o que é isso, dando
condução a essa informação ao tegumento, ponte, tálamo e núcleos de outras áreas, como nós falamos aí, do trigêmeo, do glosso faríngeo, do hipoglosso. E aqui eu tenho as fibras nervosas mielinizadas em giro hipocampal e hipocampo, também chegando a essas informações. Então, observe que há toda uma relação em que vai acontecer essas recepções, né, essa tradução e condução da parte olfatória. Só que eu quero que você visualize isso aqui com a imagem anterior, que é essa aqui, trato do bulbo olfatório. E aqui nós temos o osso chamado etmoide. Então eu quero que você visualize que não é apenas uma condução e tradução e transdução desses estímulos olfatórios apenas por esses receptores. Para que tudo isso aqui aconteça, para nós da osteopatia, é necessário que todo esse sistema esteja equilibrado. Então eu tenho o osso frontal, eu tenho o osso etmoide, eu tenho o vômer, eu tenho a maxila, eu tenho o esfenoide, que vai estar completamente associado dentro desse processo para o meu paciente e no meu raciocínio, tá? Então, primeiro eu fui lá e te mostrei como que acontece essa condução olfatória e agora eu voltei para a estrutura base para que você veja que isso aqui está conectado ao esquema posterior. Tudo bem? Entendido até agora? A imagem que eu mostrei e voltei para a base posterior. Então aqui eu trouxe uma outra imagem mostrando a correlação específica do que eu estava falando para vocês, da anatomia correlacionada com o crânio. Eu tenho o osso etmoide, eu tenho o osso vômer, seios, e aqui de um outro aspecto eu tenho o esfenoide, tá? Maxila. Aqui eu tenho eixos de conexão e rotação do esfenoide, do vômer, etmoide e do esfenoide, mostrando que tudo isso está conectado. E aí eu trago uma lembrança do que eu falei em um dos slides anteriores. No etmoide, aqui, eu tenho células do receptor olfatório que estão localizadas na concha superior e no septo superior do osso etmoide. Tudo bem? Vou começar a dar uma viajada aí para você que ainda não é meu aluno. Seja bem-vindo, aqui é o mundo das viagens e eu adoro viajar. Então você está vendo aqui a maxila, em correlação com a maxila, o vômer. Queridas senhoras e senhores, será que o uso de aparelho ortodôntico, né, pode gerar alguma alteração, gerando uma adaptação ou disfunção para o receptor olfatório? Sim ou não? Responde aí, sim ou não? Será que o aparelho ortodôntico, vou aumentar mais um pouquinho, ou um implante de dente pode gerar uma alteração ao etmoide e isso pode gerar alguma alteração ao receptor olfatório, concha superior? Responde aí sim ou não? Opa! Sim, com certeza. Sim. E essa é a visão que falta a nós fisioterapeutas muitas vezes, em que estamos pensando apenas em melhorar uma rinite, uma sinusite, uma obstrução nasal e que não está correlacionando a simplesmente uma estrutura, a sua função e passagem dessa função. E que muitas vezes está tão angustiado em dar o resultado do processo, em dar para o seu paciente aquela melhora rápida, né, que não lembra que simplesmente
essa disfunção ela pode estar acontecendo. Então, se tem um paciente que chega na clínica apresentando crises absurdas de espirros, de coceira, de rinite, de sinusite, eu tenho que raciocinar por essa mecânica. E mais amplo ainda, eu tenho que ir desde todo o projeto da dura mater, de todo o trajeto, que seria do sacro até a base nucal. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês agora, vou girar um pouquinho para cá. Eu trouxe agora uma relação de definição de função e disfunção. Então, o odor, né, ele tem os seus receptores, que vocês viram, atinge o teto da mucosa nasal e ele é transformado em um impulso nervoso. Esse impulso nervoso, as fibras sensoriais ascendem da cavidade nasal. Só que aí eu trago aqui, ó, cada feixe é embanhado pelas membranas da dura mater e pia mater. Será que para alguém já começou a cair a ficha? Será que para alguém essas correlações aqui fazem algum sentido? Será? Ou, vamos pensar, o idoso... vocês já ouviram que o idoso faz uma reclamação muito pertinente, às vezes dizendo assim: tô ficando velho, tô perdendo o olfato, tô perdendo a descrição. Por que isso? Ao mesmo tempo ele vai falando que ele vai encaixotando, ele vai ficando mais rígido, a gente vai percebendo isso, né? Essa rigidez, essa tensão, o aumento de dor. Será que existe alguma correlação? Será que eu consigo auxiliar? Isso são perguntas, meramente perguntas, porque ainda não tenho respostas específicas de literatura de embasamento, mas a minha fisiologia me dá alguns palpites e que eu posso tentar melhorar, né? Se eu digo que cada feixe desse, que faz essa condução das fibras sensoriais, ele é embanhado pelas membranas da dura mater e pia mater, logo eu tenho que começar a raciocinar muito mais amplo do que apenas pensar em técnicas que possam causar a desobstrução nasal do seu paciente. Portanto, nós chegamos a dizer, a membrana dural ela deve ser flexível. Caso contrário, pode causar deformação mecânica e tensão anormal. E assim, o olfato ele pode ficar comprometido. Eu poderia facilmente encerrar essa live apenas com esse slide. Não seria necessário que eu falasse muito mais para justificar o primeiro slide onde eu falo de membranas, onde eu falo de meninges. Então, gente, vamos lá de novo. Eu recebi uma paciente, essa paciente, a Luane, né, que é minha acupunturista favorita, que trabalha na Essencial comigo. Nós recebemos essa paciente, a Érica também, não sei se já está aí online, uma paciente que estava fazendo uma avaliação do pH de estômago, preste atenção. Essa paciente fez endoscopia, não deu nada, tá? Essa paciente continuava a ter refluxo e a médica não estava conseguindo fechar o diagnóstico dela. E aí ela chegou, né, com aquela sonda nasogástrica e muita angústia, uma dor aqui, espirrando e ao mesmo tempo que sentia uma dor que vinha aqui e não estava conseguindo dormir, não estava comendo nada direito, ela não parava de espirrar. É uma paciente que eu atendo há muitos anos, há aproximadamente 6 anos, que é o tempo que minha clínica existe, e rapidamente eu fui fazer uma ausculta, né, para ver no que estava ali somando. Eu já falei algumas vezes em sala de aula que essa ausculta global eu criei uma forma de avaliar víscera, que é o que ela vai me dizer, e também de auscultar o crânio, qual parte do crânio estaria me chamando para tratamento. No momento que eu fiz isso, toda a atenção veio para o frontal, né? E eu já tinha esse conhecimento das meninges, e eu fiz uma inibição, fiz uma palpação a nível do occipital, muita atenção,
E coloquei minha mão no occipital e fiz uma inibição do sacro para ver se mudava alguma mobilidade, algo assim, e houve uma mudança. Deitei ela e fiz toda a liberação de meninges do sacro, depois T12L1, depois entrada torácica. Quem já fez o dry aí comigo sabe que eu passo essa manobra dinâmica. Depois C7T1, depois ioide, imobilidade, base no KOA. Ao passo que eu fui fazendo isso, as crises foram descendo, né? Ela continuava espirrando. Se fosse hoje, meu amigo, ia sair todo mundo correndo da clínica, mas deixar quieto. E aí, ela foi acalmando. Obviamente, eu fui ativando o sistema parasimpático. A paciente estava extremamente simpático-tônica. E isso já me chamou a atenção para tentar entender o que estava acontecendo com ela naquela correlação, de que estímulo límbico estava acontecendo, que memória, ou o que poderia estar associado. E eu vou contar o que eu fiz com ela. Dei continuidade a esse trajeto, né, fiz toda a liberação e liberei apenas frontal e o vômero. Pronto. Quando eu terminei, ela falou: minha filha, que alívio, eu tô muito, muito melhor. E aí eu abri a porta e falei: agora você vai para a Érica, que vai trabalhar nesse momento, vai dar continuidade ao estímulo parasimpático para que você se acalme, né? Enfim. Quando eu saí, eu encontrei a nossa fonoaudióloga. E aí eu falei com ela: Samela, olha, eu tô com um paciente com isso, isso, isso e isso, e eu acho que tem alguma alteração laringofaringe. Por quê? A disfunção que me parece estar no trato superior, ainda não dei continuidade à avaliação, a gente não consegue estabilizar tanto ela, mas eu acho que tem algumas funções que ela não está conseguindo desenvolver. Por exemplo, a fala, a língua, acho que o tônus da língua não está muito bem, talvez uma eletroestimulação em língua, alguns músculos de ativação da mímica da face eu acho que não está muito bem também. Acho interessante. Ela ok, registrou, nós discutimos. Pouco tempo depois ela foi para Luane fazer acupuntura, que também deu uma equilibrada em toda a realização de meridianos, que eu não sei explicar aí agora. E por último, eu fui conversar e aí a gente foi passando, né? E por último, eu fui conversar com a psicóloga dela, que também era naquele dia que ela ia para a psicóloga. Então, na verdade, o que estava acontecendo? Ela estava completamente aflita, porque ela teria que viajar, ia ter que ficar muito tempo longe da clínica, longe do tratamento, e ela estava completamente tensa. A sensação que ela descreveu para a psicóloga é que ela estava imóvel e que ela não sabia como lidar com tudo isso, né? Mas, ao final do dia, a paciente levou aproximadamente 3 horas na clínica, porque ela foi de profissional para profissional, e a gente foi tendo cuidado, inclusive, de não hiperestimular também o parasimpático que ela ia dirigir. Depois que ela saiu da sessão da terapia, inclusive, ela ficou um tempo na recepção até conseguir, né, se realinhar novamente, se conectar, e isso foi muito bacana. Então, o que eu utilizei para tratar essa paciente? O que eu utilizei para raciocinar? A membrana dural deve ser flexível. Caso contrário, pode causar deformação mecânica e tensão anormal. O olfato pode ficar comprometido, eu posso ter alguma alteração. Tudo bem? Claro, ficou claro essa cadeia que eu fui falando e dos profissionais que eu fui envolvendo? Tudo bem? E por que eu pensei na fono? Porque eu tenho uma fáscia pré-traqueal que vai se inserir também no osso esfenoide. Então, se eu tenho uma motricidade melhor, se eu tenho uma função melhor, se eu tenho redução de tensão, que é o que a fono vai me dar, eu tenho uma paciente conseguindo trabalhar não só na sintomatologia, mas pensando em equilibrar fáscia pré-traqueal, fáscia superficial, fáscia média, fáscia profunda, através das minhas mãos e através dos estímulos corretos orofaciais. Tudo bem por aqui? Todo mundo entendendo e vendo o que eu tô colocando aqui? Eu dei uns 2 chutes aqui nesse negócio.
Para quem entrou agora aí, seja bem-vindo. Nós estamos falando nesse momento de nervos, ou melhor, do nervo olfatório e sua cadeia lesional. Ok, a Adriana já me respondeu. Beijo, Dri, bom dia. Maravilhoso estar aqui com você, viu? Que bom que você está aqui. A Adriana já me respondeu que essa cadeia lesional houve correlação. Vou seguir, tudo bem? Então, novamente, lá vem eu falar. A membrana dural... Opa. Dá pra ver aí agora, né, gente? Tá melhor. A membrana dural, ela está ligada ao osso etmoide, ao frontal. Novamente, parece que eu tô fazendo uma lavagem cerebral aqui em vocês. Assim, a interferência mecânica de qualquer um desses ossos pode resultar em disfunção no olfato. Observe que minha segunda colocação foi falando exatamente isso. Que se eu tenho um impacto, né, um trauma em osso frontal, isso pode gerar uma alteração ao nervo olfatório. Assim, células do receptor olfatório estão localizadas na concha superior, no septo superior do osso etmoide. Os bulbos olfatórios se situam na superfície superior do etmoide, lateral à crista de galho. Observe que eu fiz toda a cadeia, falei e agora eu botei por escrito. Assim, em resumo do que nós vimos até agora. Caraca, isso aqui, gente, sou eu que tô chutando, viu? A pessoa extremamente espaçosa está desconectando o cabo que está carregando o celular. A primeira aula é AD, a gente vai se adaptando. Delícia. Então, eu tenho uma obstrução nasal. O que causou essa obstrução nasal? O que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem amplo. Ai, foi uma poeira. Caraca, essa relação de poeira pra gente fica extremamente... Exatamente isso, Dan, desastrada. Fica extremamente pobre. E pra você que é meu aluno sabe, pobreza não é com a gente, meu amigo. Você estuda tanto nervo, tanta ligação, tanta conexão, pra não usar no seu atendimento, criatura. Então vá mais amplo, vá perguntar se essa criatura tem dor lombar, se ela já teve uma queda, tá? Se ela chega com essa obstrução nasal, vá ver se ela fez implante de dente. Quando que foi esse implante de dente? Quando que começou? Para vocês terem ideia, eu usei aparelho durante 12 anos. E uma das primeiras alterações, eu sempre falo isso, foi... comecei a ter crises de rinite e sinusite. Por que isso aconteceu? Porque durante o uso do aparelho ortodôntico, nós temos a colocação da maxila em rotação interna, externa, anterior, posterior. Eu tenho um ajuste muito grande. E esse ajuste que vai acontecer na maxila vai chegar ao vômer, vai chegar ao etmoide, vai chegar ao esfenoide. Não há para onde correr. Então eu perdi todos os meus pelos nasais, gente. Todos os pelos nasais. E eu estou em reabilitação até hoje. Então eu utilizava muito Aturgil para conseguir respirar, tá? E isso foram anos da minha vida. Então eu tinha um Aturgil em cada bolsa, né? Que eu poderia sair, eu não conseguia dormir direito. Então tudo isso pode estar gerando uma obstrução nasal, pode estar correlacionada, né? Vias nasais anormalmente secas ou molhadas. Então você pode perguntar para o seu paciente: já teve alguma crise? Eu geralmente faço assim, ó, quando eu pergunto se já usou aparelho ortodôntico, se já fez implante, eu já começo a perguntar: como é que anda o nariz? Ele tá ressecado? Sim, Lu, sim, uma mecânica seria influenciada, sim. Mas, Lu, observe, essa criatura já tem esse desvio de septo há muito tempo, né? E do nada
ele sempre respirou bem e do nada, que não foi do nada, ele começou a alteração pior respiratória. O corticóide não vai auxiliar ele. Entende o que eu tô querendo dizer, Lu? Que ele tem esse desvio de septo, ele tem uma alteração mecânica. Ok, mas ele nasceu assim, ele vai morrer assim, até que faça uma reorientação. Mas o corpo dele se adaptou de uma certa forma, mas ele teve uma piora absurda. Então eu tenho uma relação emocional e tem uma correlação de cadeia associada com esse paciente. É isso que eu tô querendo falar. Então, tensão anormal da membrana dural afeta as fibras do nervo olfatório. Essa disfunção óssea, entenda a disfunção óssea de mobilidade. Essa criatura seria você, misericórdia. Miseriora foi a mistura de tudo, né? Que miséria, tenha misericórdia, Jesus. Uma disfunção óssea afetando diretamente as fibras olfatórias, criando uma tensão anormal ou criando uma tensão anormal da tensão da membrana dural. Beleza? Sentir melhora depois do aparelho, isso pode acontecer também, gente? Pode, sim. Essa rotação interna ou externa da maxila pode ter auxiliado a criatura. No meu caso, piorou, né? Mas ela pode sim gerar uma alteração. É o que eu sempre digo aos meus alunos. Não seja absolutamente contra a nada. Seja uma criatura disposta a pensar para aquela criatura. Não faça protocolos. Então eu poderia dizer que aparelho ortodôntico é sempre ruim correlacionado ao nervo olfatório. Não. Pode ser que não, mas pode ser que essa pessoa, ao invés de gerar uma alteração direta à relação de nervo olfatório, essa criatura ela pode ter desenvolvido uma miopia, um astigmatismo, né, associado depois do aparelho. E quem acha que não teve nada é porque ainda não foi avaliada. Ai, Jesus Cristo. Sacanagens à parte. Agora, meu povo, sistema límbico e sistema olfatório. Temos correlação quanto a isso, Paranhos? Temos sim, criatura. Primeiro, quem faz parte dessa correlação do sistema límbico? Preste bem atenção que eu já vi muita gente falando que depois que o paciente tirou a amígdala, o negócio piorou. Pelo amor de Deus, essa amígdala que eu estou falando não é esta amígdala cá de baixo não, tá? A amígdala lá de cima. Então não confundam. Quem faz parte desse sistema límbico? Amígdalas, hipocampo, núcleos septais, parte do tálamo, núcleo rabecular, núcleo rostral talâmico e parte do hipotálamo. Sistema límbico recebe informações, preste atenção nessa parte. Então, quando a gente fala que um paciente pode estar em crise de espirro, em crise, manda para essa criatura que tem crise aí, ouça isso aí, abençoado, de que não foi puramente uma poeira. Tudo bem? Essa poeira pode trazer um significado para aquela pessoa que acessou um banco de dados, ou aquele lugar, ou aquele objeto de pelúcia. Então, o sistema límbico recebe informações sensoriais do sistema olfatório, do visual, do auditivo, do equilíbrio, proprioceptores musculares. Processa grande parte dessas informações e canaliza para o córtex. É isso que pode estar acontecendo com esse paciente, em vez apenas do pelúcia, pobre do pelúcia. Assim sendo, cheiro versus emoção está correlacionado ao córtex olfatório. Um DHS, Maurício, exatamente isso. Eu tive uma paciente que ela tinha dor de cabeça ao sentir um cheiro. Caraca! Esse cheiro está acessando essa memória dessa mulher. E que cheiro era esse? É por isso, gente, inclusive, novidade, Cibele Paranhos agora tem canal no YouTube com apenas 3 vídeos, mas já está lá. E eu falo de como é possível, sim, trabalhar em um dos vídeos em que eu apresento a minha clínica. Vocês vão ver que nós temos todas as áreas e elas são extremamente funcionantes. Por que isso? E como é que se dá isso? E lá eu respondo. Então, na minha cabeça,
todo paciente ele precisa de um auxílio emocional psicológico se eu não consigo trabalhar mecanicamente, para que acesse essa informação, tá? Ou venha ressignificar. Assim, no hipocampo, órgão localizado em cada lobo temporal está correlacionado com memória. Atenção, meus alunos aí, disfunção de temporal, não posso esquecer dessa correlação de hipocampo. Sua função normal depende do equilíbrio entre substâncias neurotransmissoras, que eu adoro falar, que é o ácido gama-aminobutírico e o glutamato. Traduzindo tudo isso para anjos, ao sentir um cheiro, o hipocampo compara ao seu banco de dados. Ponto. Traduzindo, esse parágrafo inteiro aí quer dizer que ao sentir um cheiro, eu terei uma comparação imediata ao seu banco de dados. Se aquilo é positivo, oh, que delícia, que cheiro, me remeto e vou àquela situação. Se não, preciso sair daqui, preciso mudar. Mais uma vez eu vou falar da amígdala. Muitas vezes eu vejo gente viajando. As amígdalas em par estão localizadas bilateralmente no sistema límbico, logo acima do hipotálamo, na ponta anterior dos lobos temporais. Julga-se que a amígdala trabalhe com o hipocampo para mediar respostas emocionais. Muito bem. Indo um pouco para a parte técnica, tudo bem até agora, gente? Conseguiram? Eu inverti, eu fiz completamente o oposto do que nós, professores, muitas vezes falamos na aula. Eu poderia ter terminado no terceiro slide e agora eu estou fazendo... Vou quebrar seu galho, viu, Thiago? Vou salvar seu negócio. E agora eu estou fazendo a parte mais técnica. Primeiro eu quis aguçar o seu raciocínio. Eu quis que você fizesse uma correlação clara de como é fácil associar meninge à sua disfunção olfatória. E agora eu estou indo mais profundo. Eu estou indo mais para a parte técnica para que você faça as correlações. Então eu tenho milhões de neurônios localizados